Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que tudo certo. E o vídeo de hoje está super especial, tá bem bacana, tá técnico, né, admito, mas vocês vão entender e vão compreender tudo que eu vou explicar para vocês. Então, sobre o que eu vou falar hoje? Eu vou falar sobre o ácido hialurônico, seja ele injetável, peraí que eu estou arrumando minhas coisas aqui, ou tópico, mas até eu vou focar um pouco mais nos tópicos. Por quê? Porque eu acho que tem aí um bombardeio aí, tem muitos ácidos hialurônicos tópicos, né? Acho que começou com a Vichy, com o Mineral 89, e agora nós temos 1001 aí produtos, ou que contém ácido hialurônico, ou que são ácido hialurônico isolado. E realmente eles funcionam, eles são bons, os mais baratos têm diferença em relação aos mais caros, é só marca, não é? Então a gente vai debater muito isso nesse vídeo, com base num artigo científico que eu achei surreal. Assim, ele é muito bom, não é um artigo que é novo, mas eu encontrei ele, é de 2021, e ele foi publicado na Surgical and Cosmetic Dermatology e na SBD também, tá? Esse artigo aqui. A gente vai falar sobre um receptor do ácido hialurônico chamado CD44. Então vamos ver se todos os ácidos hialurônicos realmente são iguais. Cuidado! Mas afinal, onde é que eu vou ter o ácido hialurônico na nossa pele? Em qual camada da pele, né? Então, como eu já falei até em outros vídeos, até imprimi aqui para vocês, ó. Então, aqui as camadas da pele, tá, gente? Ó, aqui a epiderme, que é a mais superficial, belezinha. A derme, que é a segunda e a maior. E a hipoderme, que é a terceira. Ou tecido subcutâneo, ou camada de gordura, tem esses outros nomes, tá? Então é importante a gente saber que a gente produz ácido hialurônico, graças a Deus, né? Senão a gente estaria super flácido aí e tudo mais. Então, a gente não precisa necessariamente, né? Claro, com o passar dos anos, todo mundo vai envelhecer e vai perdendo ácido hialurônico endógeno, ou seja, o que a gente produz. Mas a gente não é obrigado não a injetar ácido hialurônico na nossa pele. A gente produz ácido hialurônico basal, digamos assim, tá? Mas onde é que eu vou encontrar o ácido hialurônico na minha pele? Estou falando do ácido hialurônico que nós mesmos produzimos, tá? Vou ter em duas camadas da pele, em duas regiões. Então eu vou ter na epiderme, tá? Ó, essa camada mais superficial. E se eu quiser ser bem preciso, ele predomina mais bem aqui, ó, nessa linhazinha mais escura da epiderme, tá? Na transição com a derme, vocês estão conseguindo ver? Tá? Nos queratinócitos a gente chama então basais. É aí onde predomina o ácido hialurônico que nós produzimos, nessa camada, tá? Da epiderme. E também na derme, que é essa camadona aqui. Se eu quiser novamente ser bem específico, ele predomina na derme papilar, que é a derme daqui para cima, tá? Que a derme é dividida em duas camadas. Então, resumindo aí, ácido hialurônico que a gente produz, ele é bem concentrado na epiderme de baixo, falando em português curto e grosso, e na derme de cima. Pronto, fácil de entender, todo mundo vai gravar onde está o nosso ácido hialurônico que nós mesmos, o nosso corpo, produz. Quem produz o nosso ácido hialurônico endógeno, próprio nosso? Enzimas, tá? São enzimas chamadas HA-sintase ou RAS, HAS. E quem degrada também o ácido hialurônico, daí muita gente já ouviu falar, são as hialuronidases, tá? Porque tem mais de um tipo, são três aí que eu conheço, ao menos. Mas o que acontece conforme a gente vai envelhecendo aí, conforme vai passando os anos ou as décadas com o nosso ácido hialurônico endógeno? Então, pelos estudos, se comprovou que a gente vai perdendo principalmente o ácido hialurônico da epiderme, enquanto o da derme está conservado, tá? Depois, claro, o da derme também vai diminuindo. E eu, perdendo esse meu ácido hialurônico que eu mesmo produzo da epiderme, vai ocorrer uma desidratação na minha pele, a pele fica opaca, fica com as rugas, fica ressecada, né? E vai tendo o processo de flacidez. Claro que eu fui mega resumido aqui, né? A gente vai ter perda de colágeno, fibras de elastina, né? É bem mais complexo. Mas como o vídeo é de ácido hialurônico, eu vou focar só nele. Então, primeiro, eu vou ter uma diminuição do ácido hialurônico da camada mais superficial da nossa pele, que é a epiderme, e depois, então, bem depois, da derme. Eu fiz essa introdução e fui extremamente técnico aqui até esse momento do vídeo.
para a gente saber mesmo onde o ácido hialurônico ele, é produzido, em quais camadas da pele ele está, o que a gente produz. E não basta isso. Se ele não se ligar a um receptor, né? O que seria então um receptor? O exemplo que eu sempre dou? Vamos supor que o ácido hialurônico ele, seja o injetável, o que a gente produz, ou os de uso tópico, né? Em géis ou em cremes e assim vai. Ele é o carrinho, tá? O receptor seria a garagem. Então, para ele funcionar realmente, ter os efeitos benéficos para a nossa pele, como hidratação, correção de flacidez e até volumização de algum lugar do meu rosto ou do meu corpo, eu preciso que esse ácido hialurônico, esse carrinho, chegue nesse receptor que é a garagem. Então, ele tem que caminhar até lá e se acoplar. Daí sim, ele vai ter a sua função. E o nome desse receptor, dessa garagem, chama-se receptor CD44. Ou seja, se eu tenho algum ácido hialurônico, que eu não tenho algum embasamento científico, que ele não foi bem feito, que não é de uma boa marca, não adianta eu estar passando na minha pele ou estar até injetando algum ácido hialurônico aí que não tem alguma comprovação de eficácia. Porque ele não vai atingir esse receptor, ou seja, ele não vai mudar em nada a nossa pele, vai estar passando água no rosto. Ou vai estar injetando também um produto que não vai trazer nenhum benefício aí numa pele fotoenvelhecida, numa pele com rugas, numa pele com flacidez. Então vocês entendem que as coisas não são tão superficiais e tão simples como muita gente passa para vocês? Ah, é só um skincare, é só um creminho, eu vou pegar o da minha amiga. Eu quero fazer a mesma técnica de ácido hialurônico que ela fez. Não é assim, gente. Sinto muito falar, mas a verdade não é essa. Cada um é cada um. Né? E conforme vai expandindo para cada vez mais pessoas realizarem as coisas, vai dando cada vez mais erro, mais complicação, porque todo mundo acha que é tudo muito simples. Na realidade, o buraco é muito e muito mais embaixo. As coisas são bem complexas e demandam muito estudo. Por isso que eu sempre falo, as coisas não são baratas, né, gente? Então, assim, desconfiem de preços muito que destoam muito dos demais. Tem algo errado, tá? Pelo amor de Deus, é uma coisa óbvia. Mas porque é tão importante a gente conhecer mais a fundo, né, ou saber ao menos que existe aí o receptor CD44. Porque um conceito que se usa muito hoje na medicina estética, na dermatologia, né, estética, nos injetáveis e nos produtos tópicos, se chama biomodulação tecidual. Tá? Com certeza acho que vocês já ouviram falar mais a fundo, talvez, ou já ouviram aí mesmo. E o que é biomodulação tecidual? Seria de uma maneira mais simplista, gente, para explicar para vocês, eu tratar a pele, eu prevenir a pele, ou até eu tratar, de uma maneira a nível celular, ou seja, eu prevenir ou retardar o envelhecimento cutâneo, porque eu vou estar mexendo nesse receptor aí, CD44. É ele o principal envolvido na biomodulação tecidual. Ou seja, se eu sei mexer nesse receptor aí em dupla com ácido hialurônico, nesse binômio aí, ácido hialurônico, receptor CD44, eu consigo retardar o envelhecimento da nossa pele ou preveni-lo também. Olha como ele é importante. Então, lógico que os ácidos hialurônicos não são todos iguais. A gente vai ter uns que são hiper bons, a gente vai ter alguns que não vão fazer nada na nossa pele. Então, esse conceito de biomodulação, ele vai muito além de eu injetar um ácido hialurônico numa paciente ou num paciente. Eu não vou querer só ter um efeito preenchedor ou volumizador naquele local. Mas o conceito atual mesmo é de biomodulação, né? De eu prevenir o envelhecimento a nível celular, onde ele começa, né? Então, por isso que a gente fala que a maioria dos procedimentos, eles são o quê? Preventivos, né? A toxina botulínica é preventiva, o ácido hialurônico também é. Eu não vou começar a fazer as injeções de ácido hialurônico quando eu tiver lá 50 anos, até eu posso, mas eu não vou ter um resultado ótimo, sensacional, nota 10, como se eu começasse a fazer com menos idade, né? Porque sempre aquilo que a gente fala e muitas pessoas não acreditam, é prevenção. Então esse artigo aqui dá para comprovar o que eu estou falando, e a referência desse artigo, que é surreal, aliás, ele é do Brasil esse artigo, tá? Foi publicado numa revista lá de fora. As referências que os autores adotaram são 51 artigos. Então ele é super robusto, então não tem como nem questionar.
tá? Então, tudo que eu estou falando aqui é com base nesse artigo. Vou falar de ácido hialurônico tópico aqui, vamos falar dos tópicos mais, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo. O que esse artigo comprovou? Que o que vai fazer o ácido hialurônico realmente agir e ser eficaz é, o principal fator, né, é o seu peso molecular. A gente sabe que se fala muito em peso molecular do ácido hialurônico, né, é de baixo peso molecular, é de alto peso molecular, é de médio peso molecular. É isso que vai realmente fazer com que ele funcione ou não. Vai fazer isso é que vai fazer com que ele se acople ou não no receptor CD44. E com base em todos esses artigos, qual foi o resumo, né, e o que o artigo concluiu? Que os ácidos hialurônicos de pesos moleculares associados, se eu tiver um produto que tem associação de ácido hialurônico de alto, médio e baixo peso molecular, ele vai sim conseguir ativar o receptor CD44, tá? Quando ele tem os três ao mesmo tempo, não falei dos três isolados, ok? E ao mesmo tempo, o que o artigo concluiu? Que eu achei super interessante. Que as frações, estou até lendo do artigo, do ácido hialurônico de médio e alto peso molecular não ativaram o receptor CD44. Então vale a pena, muitas vezes eu tendo um produto 10.001 tipos de ácido hialurônico de pesos moleculares diferentes, ou vale a pena eu investir em pesquisa e realmente usar um ácido hialurônico com o peso molecular adequado e correto que vai ativar esse receptor? Daí vocês respondem, tá? É isso aí, meus queridos. Bem legal esse artigo mesmo, porque assim é muito interessante. Claro que eu dei uma mega resumida, ele é bem maior, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Então cuidem dos produtos que vocês estão utilizando, nunca compre nada por conta própria, né? Lembra que cada um é cada um tem uma pele, cada um tem uma história, cada um tem um DNA, cada um tem uma genética. Fiquem com Deus, uma ótima semana e um ótimo restinho aí de terça-feira para vocês. Um beijão no coração de todos.